Vivendo antes de Epicuro, outro filósofo deixou claro que a alma ela é imortal. Ele já pregava sobre a imortalidade ou a infinitude da alma. Estamos falando de Sócrates. Para o grande filósofo Sócrates, que não escreveu nada, mas nós temos acesso às suas ideias através de seus próprios discípulos, como, por exemplo, Platão, que escreveu Fédon, onde apresenta o diálogo do seu mestre com os seus discípulos, e vou ler a parte que diz a respeito da imortalidade da alma. Porém, devemos, senhores, considerar também o seguinte: se a alma for imortal, exigirá cuidados de nossa parte, não apenas nesta porção do tempo que denominamos vida, senão ao longo de todo o tempo, parecendo que se expõe a um grande perigo quem não atender esse aspecto da questão. Pois se a morte fosse o fim de tudo, que imensa vantagem não seria para os desonestos? Com a morte, livrarem-se do corpo e da ruindade, muito própria juntamente com a alma? Agora, porém, que se nos revelou imortal, não resta à alma outra possibilidade, se não for tornar-se, quanto possível, melhor e mais sensata. Sócrates não se julgava politeísta, como os demais gregos, e nem ateu ou ateísta. Ele acreditava num Deus particular, uma divindade particular, que receberia o nome de Daimonion. Esse Daimonion, após a morte, levaria para o Hades. Em outro trecho do diálogo com Fédon, de Platão, Sócrates diz o seguinte: o que contam é o seguinte: quando morre alguém, o demônio, demon, que é gênio, o monitor residente, que em vida lhe tocou por sorte, se encarrega de levá-lo a um lugar em que se reúnem os mortos para serem julgados, e de onde são conduzidos para o Hades com guias incumbidos de indicar-lhes o caminho. Depois de terem o destino merecido e de lá permanecerem o tempo indispensável, outro guia os traz de volta, após numerosos e longos períodos de tempo. Então aqui ele fala de reencarnação, mas ele fala também de mais de um caminho. E se existe mais um caminho, estes são determinados pelo que o homem fez em vida. Vejamos que interessante. Sócrates, ele acreditava num Deus único, porém esse daimonion. Acreditava na alma imortal, porém ele tinha um pensamento um pouco adverso. Da mesma forma, Epicuro, falando sobre a alma que se destrói com o corpo, não corresponde à verdade da palavra de Deus. Isso nos traz o raciocínio, a capacidade de entendermos que o único que poderia trazer toda a verdade seria o próprio Jesus Cristo, pois a palavra de Deus fala que ele anunciou na plenitude dos tempos tudo aquilo que os pensadores, os pregadores, os filósofos pensaram não estavam de acordo com a verdade absoluta. Essa nós só encontramos em Jesus. O último, irmãos, a nossa última privação
é o ateoi, é o homem sem Deus no mundo. E vimos, e quero falar aqui mais uma vez, qual é o ateoi? Ele é o sem Deus, é o alienado do conhecimento e da adoração do Deus verdadeiro. É o ímpio, é o iníquo, é o que não tem uma direção, não tem um caminho a seguir. Segue seus próprios deleites, seus próprios caprichos, sua própria forma de pensar. Não é isso que Deus espera de nós. A palavra de Deus fala que Ele espera que nós conheçamos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós podemos sim, agora ter acesso às promessas da aliança, à vida com Cristo, a tantos outros benefícios espirituais nesta vida e em outra vida também. E mais importante, tendo a esperança e Deus neste mundo. Para completar a leitura bíblica em classe, o pastor Douglas Batista, ele traz uma outra carta de Paulo, que é a carta escrita aos Romanos, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: Kai patera tes peritomes tois uk ek peritomes monon alla tois stoikusin tois ignesin tes en acrobistia pisteos tu patros emon Abraão. O que significa? Quando Paulo está se referindo aos crentes em Roma, ele faz praticamente o mesmo discurso que ele fez aos Efésios, conforme nós estamos estudando no capítulo 2. Em Romanos, no capítulo 4, ele começa dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Será que ele foi imputado como justo só porque ele se circuncidou? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então aqui Paulo está dizendo que todas as promessas que Deus fez a Abraão começou muitos anos antes da circuncisão na vida do velho patriarca. Vamos ver esses dois versículos que se encontram lá no livro de Gênesis. O primeiro no capítulo 12 e no versículo 4. Diz assim: Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, quando Deus chama Abraão e fala: sai do meio da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz várias promessas a Abraão e Abraão simplesmente crê nas promessas de Deus. Vejamos Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai,
traduzido para o português, o Deus Todo-Poderoso, mas uma tradução mais literal, o Deus das montanhas. Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. E lembramos que o Gênesis 17 é o capítulo da circuncisão. Porém, nessa época, Abraão tinha 99 anos. Mas as promessas começaram a aparecer na vida dele quando ele tinha 75. Estamos falando aí de 24 anos recebendo as promessas de Deus, sem ser circuncidado. É esse ponto que Paulo pega para falar que não é porque ele foi circuncidado que ele tem direito às promessas, mas porque ele creu, mesmo estando incircunciso. Então ele, através disso, diz que não é a circuncisão na carne que nos faz pertencer às promessas, mas sim crer. Não crer em Abraão, mas crer em Cristo. Vejamos aqui o versículo 12 do 4º capítulo aos Romanos. Vamos ver desde o 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Versículo 12, que o pastor Douglas usa como leitura bíblica. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, kai patera, e pai tes peritomes, da circuncisão. Tois uk ek peritomes, aqueles que não são da circuncisão, que somos nós. Porém nós, monon alá, permanecemos, tois estoicos sim, permanecemos seguindo, e que sim, as pisadas, ou seja, imitando, tes en acrobistia, nós que estamos na circuncisão, pisteos tu patros, da fé do pai, emon Abraão, do nosso pai Abraão. Vejamos o versículo 13. Ukgar dia nomo, não foi por causa da lei. E epangelia, a promessa feita to Abraão, não por causa da lei que a promessa foi feita a Abraão, reto spermati autu, e a sua descendência, to kleronomu autu, como herdeiro pela lei, reinai cosmo, herdeiro do quê? Do mundo, ala dia, mas pela diaconízenes pisteos, da justiça da fé. A lei ela veio bem depois, 500 anos depois, com Moisés. Só que 24 anos depois, também o pacto abraâmico vindo com a circuncisão. Porém, se tornar herdeiro não
somente Abraão, mas toda a sua descendência, não foi por causa da lei, mas foi por causa da fé, por causa da justiça da fé, ou seja, pelo fato de ele ter crido nas promessas de Deus, ter deixado a sua vida em Ur dos Caldeus, ir errante do ponto de vista humano, mas Deus sabia para onde queria levá-lo, e ele simplesmente creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Continuando, o último versículo. Eigar oi, pois se eknomu, os da lei, cleronomi, ou cleronomóis são os herdeiros. O que Paulo quer dizer nessa primeira parte do versículo 14? Dizer o seguinte, que se for pela lei, ou pela circuncisão, ou pelo tudo aquilo que Moisés deixou escrito, e percebemos que a circuncisão ela não faz parte dos 10 mandamentos, e nem das 613 mitzvot, ou palavras, não faz parte. Faz parte da aliança. Ele reúne, e Deus chamou Moisés e disse, e o povo falou, tudo aquilo que o Senhor ordenou nós faremos, nós obedeceremos. Porém não faz parte das ordenanças ali naquela constituição, porém é algo a mais. É algo que é em forma, como Paulo falou aqui, em forma de selo, em forma de confirmar, de decretar que o povo seguiria aqueles mandamentos, aquelas leis. Então, voltando para o versículo 14. Se os da lei são os herdeiros, então vazia é a nossa fé e anulada é a promessa para nós. As duas palavras que Paulo utiliza são kekenotai. Kekenotai significa vazio, sem efeito, nulo. Ele está dizendo que se é somente pela lei que se salva, e Abraão ele poderia se gloriar pelas obras que ele fazia, mas ele preferiu crer em Deus, a nossa fé ela se torna vazia, sem efeito, ela se torna anulada. Esses são os da lei que são os herdeiros do mundo, e não os da graça, como nós, graça do que? Do favor que Deus nos fez, da prova de amor que Deus nos deu, estando nós ainda em pecados, mortos em pecados e delitos. Nós vimos na aula da semana passada. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua rica misericórdia e pelo seu infinito amor com que nos amou, Ele nos trouxe a salvação mediante seu Filho Jesus Cristo. Então, se for pela lei, não por Jesus, não pela graça, a promessa ela é anulada. Katergetai, anulação total da promessa de Deus para a vida daqueles que não estão debaixo da lei, lembrando que não houve uma pessoa no mundo, a não ser o próprio Cristo, que conseguiu cumprir toda a lei. Voltando para a discussão da circuncisão, Atos capítulo 15, versículos 1 ao 6, nós vemos que Paulo ele havia feito a sua primeira viagem missionária. Muitas pessoas creram em Jesus Cristo, pessoas até mesmo não judias, e não estavam se circuncidando. E vinha um grupo atrás de Paulo chamado de judaizantes, que dizia que para ser salvo tinha que crer em Cristo, mas também tinha que seguir a circuncisão, o pacto abraâmico e o pacto mosaico. Paulo, ele briga com esses judaizantes e ele procura resolver isso debaixo da
sua liderança espiritual, que era a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, que era comandada pelo irmão de Cristo, Tiago, o mesmo que escreveu a epístola ao Tiago no final da Bíblia, ele ouve todas as partes, mas é o Espírito Santo que dá a resposta final. Está em Atos capítulo 15, diz assim a palavra de Deus. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E ali houve uma grande reunião, o qual se dá o nome de Primeiro Concílio de Jerusalém, mas Tiago levanta sua voz no final para procurar aí uma solução, e ele diz que pareceu bem ao Espírito Santo não colocar coisa alguma. Mas, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus sobre a circuncisão. Mas escrever-lhes que se abstenham, 1. Das contaminações dos ídolos, 2. Da fornicação ou da imoralidade sexual, 3. Da carne sufocada e 4. Do sangue. Então, ao Espírito Santo pareceu bem que quem está na circuncisão permaneça circuncidado. Quem não está na circuncisão, não se circuncide, porque não é isso que é a salvação, mas sim o crer em Cristo. O próprio Paulo, irmãos, ele não falou isso porque ele não era circuncidado, porque ele estava querendo privilegiar os gentios. Não, ele era um dos maiores judeus que existiam em sua época. Vejamos a carta que ele escreve também na prisão, mas dessa vez aos irmãos filipenses. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Quando Paulo fala isso, carne para ele não são as inclinações da carne conforme aparecem em Gálatas 5,19. Os desejos da carne. Não é isso. Carne no sentido da própria genealogia, ter nascido judeu, ou mesmo a operação na carne da circuncisão, da peritomia,
como nós vimos a operação da própria fimose, que é o nome conhecido hoje no nosso idioma. Ele não confia nessa operação cirúrgica, mas ele confia no crer em Cristo, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, Paulo fala, ainda mais eu. Por quê? Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele é da linhagem de Israel. Ele é da tribo de Benjamim. Ele é hebreu de hebreus. Segundo a lei, Paulo foi fariseu. Aqueles que, pelo zelo judaico, acabaram crucificando a Cristo por não entender que ele é o cumprimento das profecias, de uma maneira cega. E Paulo diz que ele era fariseu. Segundo o zelo, ele foi perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fez de tudo para manter viva a essência do judaísmo naquele tempo na Palestina e em outras regiões como Damasco, na Síria e outros lugares ali do Oriente Médio. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E aí, irmãos, nosso último slide. Eu quero deixar esses 3 versículos debaixo da pergunta: qual a utilidade da circuncisão? Está em Romanos capítulo 3, versículo 1. Primeiro versículo, Gálatas 5 e 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 6 e 15 fala, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E através de Cristo, judeus que estavam de um lado, o restante do mundo que estavam do outro, se uniram e formaram uma grande comunidade que é a igreja, a maior manifestação do amor de Deus em relação a este mundo. Mas, diante de tudo isso que foi ensinado neste vídeo, qual é a verdadeira circuncisão? Vamos achar a resposta para isso no profeta maior lá do Antigo Testamento, profeta Jeremias, que no capítulo 4 e versículo 4, a verdadeira circuncisão, diz assim a palavra de Deus: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. A verdadeira circuncisão está em afastar-se do mal. Não é cortar a pele do órgão masculino, mas é cortar a malícia, primeiramente do nosso coração, o que reflete nas más obras. A verdadeira circuncisão é retirar da sua vida o mal. E o que vai colocar no lugar? A fé em Cristo Jesus. Amém? Muitos estão voltando para os costumes judaicos.
Nós precisamos sim conhecer as promessas do povo de Deus as promessas de Deus para aquele povo. Precisamos conhecer os 39 livros do Antigo Testamento e saber que também as promessas, as bênçãos, até mesmo as sentenças, as recompensas, os castigos são para nós. Porém, não precisamos. Cristo, em vida, Ele mesmo diz que não veio abrogar a lei, ou seja, destruí-la, mas Ele veio para cumprir. Porém, nós precisamos entender as promessas de Deus para a nossa vida, sem, contudo, precisar usar o costume judeu. A circuncisão é um costume judeu, é uma aliança de Deus para aquele povo. Não precisamos usar o quipá, não precisamos usar o talite, não precisamos entrar hoje no templo, pegar um animal, um cordeiro, e matá-lo e oferecer para Deus. Não precisamos colocar o menorá, que é um castiçal, dentro de um cômodo de nossa casa. Não precisamos colocar uma mezuzá, que seria um versículo bíblico, na ombreira de nossas portas. Nada disso, irmãos. Precisamos apenas crer no maior judeu de todos os tempos, Jesus Cristo. Este sim, através do seu sangue, uniu judeus e gentios, e hoje nós somos participantes das promessas daquele povo. Amém? Então, se você quer aceitar a Cristo, se você quer ser uma nova criatura, você não precisa do hebraico, do grego, do aramaico, do latim, das túnicas, das vestimentas, das barbas. Não precisa de nada disso. É a nossa vida como nós a vivemos. Lembre o que Tiago falou sobre essas questões de costume. Não vamos mais perturbar os gentios, mas vamos sim crer em Deus e no seu Filho. Isso que Jesus disse em João no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se quiser ser uma nova criatura, aceite a Cristo, porque Ele já te aceitou, Ele já estendeu para você a salvação. E diga sim para Jesus, sim para essas bênçãos. Porque dessa maneira nos tornaremos herdeiros do mundo e teremos a esperança de uma vida eterna com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença para agradecer por este estudo profundo e maravilhoso da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer revelações maravilhosas, o qual talvez numa simples leitura da nossa Bíblia não conseguiríamos ter essa reflexão, qual nós encontramos no original, encontramos em dicionários, mas principalmente o Espírito Santo nos ajudando a entender e traduzir. Traduzir não somente de idioma para o outro, mas traduzir para a nossa vida aquilo que está no papel. Porque o Senhor, que é escritor e autor da palavra de Deus, nos ajuda a entender e a receber, que é o mais importante, tudo aquilo que está escrito aqui. Quero te agradecer, Senhor, por esta vida que ficou até aqui assistindo a este vídeo. E se o teu filho, se essa criatura, neste momento, quiser se tornar seu filho, a tua palavra fala que
O Senhor veio para os seus, o Senhor veio para os judeus. Mas os judeus não te receberam, ó Deus. Mas todos aqueles que receberam o Senhor deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se o teu filho nesse momento está te aceitando, que ele tenha seu nome escrito no livro da vida e possa participar dessas tão grandes bênçãos, tanto aqui na terra, mas especialmente as que o Senhor tem destinado para nós no reino dos céus. Mude a sua vida, transforme, Senhor. Melhore seu casamento, melhore seu emprego, sua condição sentimental, sua condição material, sua condição espiritual. Tudo isso, ó Pai, nos vê uma semana de descanso, uma semana abençoada. Tudo isso é que nós pedimos e nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Longe do Senhor andava nos caminhos de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo eu não pensava, nem na minha perdição, nem a minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali saiu meu fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e andar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar.
posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar.